Escola Bíblica Dominical. É o lugar onde se aprende mais sobre Deus e sobre a sua palavra. Nesse vídeo, nós vamos elencar alguns motivos mostrando para você a importância da Escola Bíblica Dominical para a sua vida. Porque nós temos a necessidade do genuíno e sadio alimento espiritual, que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, continuado e progressivo da Palavra de Deus, que é ensinada na Escola Bíblica Dominical. Porque você desenvolve a sua espiritualidade e o seu caráter cristão. Não estudamos a Bíblia apenas para aumentar o nosso conhecimento acerca das verdades eternas. Estudamos a Bíblia para sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. À medida que estudamos a Bíblia, ela nos sonda. Quanto mais nos aproximamos da Bíblia, mais nos distanciamos do pecado. Na EBD, nós aprendemos a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Uma das razões que devemos frequentar a EBD é que a EBD é para todos, desde crianças até a melhor idade. Desde o crente novo convertido até aquele cristão que é mais maduro na fé. O ensino é ideal para cada um, sem exceção e sem acepção de pessoas. Todos devemos ser alunos da EBD. A EBD é para todos nós. Porque a vida é um constante aprendizado e precisamos crescer no conhecimento e na graça. Porque você, seja adulto, jovem, adolescente ou criança, adquire uma fé mais robusta e madura, e assim estará pronto e mais apto para desempenhar as atividades da obra de Deus. Aqueles que têm o dom de ensino repartem com os outros o rico alimento que receberam de Deus, e assim suprem em Cristo as necessidades espirituais dos santos. Que abrimos as Escrituras, tiramos desse reservatório inesgotável tesouros preciosos, lições oportunas e ensinamentos necessários para o nosso crescimento espiritual. Porque você cresce e desenvolve-se através do estudo da Palavra de Deus. Na Escola Bíblica Dominical, há um estudo interativo da Palavra de Deus, dividido por grupos e com aprendizado acessível e personalizado. A nossa BD começa às 9 horas da manhã. Esperamos você! Eu saúdo a todos os irmãos que estão nos ouvindo agora ou depois, com a paz de Cristo, e que essas 10 razões o anime a serem alunos da Escola Bíblica Dominical, aqueles que ainda não são. E vamos agora cantar juntos o hino 465 do Inário para o Culto Cristão, Crer e Observar.
Amém? Crer e observar. Agora nós faremos a nossa leitura bíblica em Atos 2, 42. Será projetada aqui na tela. Vamos, irmão, na sua casa, onde estiver, leia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e das orações. Vamos de novo ler o versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu gostaria de frisar com os irmãos esse versículo, né, os irmãos vão se lembrar, ele está na fundação, vamos dizer, da igreja aqui com os apóstolos. E geralmente ele pega da ceia, de outras coisas em comum, mas está ali. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em outras linguagens, outras traduções, e perseveravam no ensino dos apóstolos. E ali falava, eles se reuniam todos os dias, quer dizer, esse todos os dias era todos os domingos, que ali começou a igreja se reunindo aos domingos, não mais aos sábados. Então ali, e perseveravam nos estudos aos domingos. Então, podemos assim dizer, a Bíblia era estudada aos domingos, era assim, o início já da escola dominical. Porque Deus sempre quis que fôssemos estudando a sua palavra, desde o Velho Testamento. Aí ele colocou, e perseveramos. Mas o que é perseverar? É sem mudar, sem acrescentar nada, é a Bíblia. Você pega assim, se algo te muda assim, mas isso é novo, isso é um novo entendimento. A Bíblia, ela é do jeito que é, como Deus falou, é a palavra de Deus. E nós devemos ser, como o hino falou, firmes na fé. Então, conforme nós vamos conhecendo a Deus, através do estudo da EBD, nós ficamos mais firmes na fé. O hino que nós cantamos, crer e observar, no inglês é crer e obedecer. Então, conforme eu creio mais em Deus, conforme mais eu conheço Deus, eu sou mais o quê? Obediente a Deus. Então, é isso que nós devemos ter. Mas afinco estudar a Bíblia, ser aluno da escola dominical, presencial ou online. E assim nós podemos continuar firmes na palavra de Deus. Oremos. Pai Celeste, Senhor, obrigado por mais um dia, porque estamos aqui, Senhor. Obrigado por cada irmão que está ouvindo em sua casa, Senhor. Vai ao encontro dele nas suas necessidades, Senhor. Obrigado porque temos a liberdade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, aprendermos a Tua palavra, Senhor. Esteja com cada um, com cada professor, Senhor, com a Claudilene, que está nos orientando nisso, Senhor. Esteja agora no culto, ou cada pessoa que irá assistir o culto, Senhor, esteja nos orientando, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos as nossas comunicações. Vou pedir a Amanda que passe para nós as comunicações que nós iremos falar. Aí, logo no início do nosso boletim, nós temos a nossa pastoral editorial que fala uma igreja edificada para transformar o mundo, que é o nosso tema. Esse aí é colocado de uma forma anônima, que a gente não sabe o seu autor. Pode subir, Amanda, por favor. Aí vem em cima a nossa reunião das mulheres cristãs em missão. É muito bom para os que puderem assistir nesse horário, às terças-feiras, 20 horas. Aí vem a ação social. Nós temos aqui ressaltado na primeira semana de cada mês, para os irmãos trazerem o alimento. Quem não puder trazer, ligue para a Marisa ou a Lisete, que ela irá ver como poderá buscar. A mesma coisa com a campanha do agasalho. Por favor, Amanda. Aí nós temos as nossas missões mundiais. Que os irmãos, então, continuem. Nós ainda não fechamos nossa campanha de missões mundiais. Ali tem um link para o irmão ver cada história maravilhosa dos nossos missionários. Aqui nós temos os nossos alvos da PIEBA, né? Tem o nosso divisa, tem o nosso hino, e nós estamos fazendo, buscando mais. Ali tem os alvos de missões,
que é 10 mil, nós estamos lutando para ainda fecharmos, Senhor, esse alvo para missões. Continue, por favor. Aí sim, desculpe antes, o alvo para Pieba. Aí nós temos a leitura do Novo Testamento. Alguns irmãos já terminaram a sua leitura de todo o Novo Testamento. Os que assim fizeram, procura o irmão Flávio, para ele confeccionar o seu certificado. Aqueles que ainda não fizeram, que querem começar agora, que assim o faça, que ainda pode terminar. Vamos também, o outro alvo é a organização da congregação em Santa Lúcia em igreja, que também queremos ainda para esse semestre, ou logo no início do outro. E também continue orando, Senhor, pelas outras, todas as outras pedidos pelos nossos alvos. Né? Temos que recuperar quadra, temos que reabrir as outras congregações, para que tenha, assim, cada vez mais nós podemos conseguir os alvos de missões, e assim ficaria, os irmãos orem, está aí cada um deles, e se coloquem na brecha, quando a Bíblia fala. Muitas vezes o irmão tem um dom, tem uma vontade de fazer uma coisa, mas eu não sirvo para fazer nada. Mas muitas vezes tem aquela parte que o irmão precisa. Né? Aí então, tem cada um alvo. E o último, pode subir, mano, eu vou para o último alvo. Não. Que eu posso chamar, não é o último. É da igreja 100% dizimista. Eu vou dizer assim, até falei com o pastor uma vez, é o mais difícil. É o mais difícil de pensar em nós. Mas se você dá lugar para o Espírito Santo, não é. Eu falo assim, eu sei que até comentei isso com meu marido, né, ontem, o pastor Paulo, ele falou, Rose, mas tem tanto desempregado, tem tanto isso, mas sempre vai ter desempregado, sempre vai ter crise, né? Aí é parte da fé de cada um, tá? Aqui tem as leituras bíblicas, continua, Amanda. Né? Aqui as nossas comunicações. Eu vou pedir a Amanda que tenta abrir mais um pouquinho, que aqui eu não enxergo já tão bem. Eu fiquei um pouco prejudicada. Isso. A celebração do nosso 81º aniversário na Pieba, quarta-feira, às 20 horas, com a mensagem do pastor Elildes Macharete, pastor da Pieba de Cabo Frio. Também no 81º aniversário da Pieba, tema como igreja edificada em Cristo para transformar o mundo, Mateus 8:18. Hino oficial Graças Dou, lá da Pieba de Coritiba. Pode subir, Amanda? Aqui estão vários motivos de gratidão que nós temos. Aniversariantes da semana, mesma coisa. Isso. Nós temos a irmã Eudegarde, no dia 26. Agora eu quero fazer um pedido, mas o telefone está aí, é para o irmão ligar, passar um WhatsApp. Irmão, parabéns. Eu sei que o irmão está fechadinho em casa, mas parabéns. Irmão 26, pastor não, nem sabe. Irmão Juarez Nascimento, também 26, irmã Sara Ferreira, 27, irmão Wayne Vitória e Juventude, para ela e passar, que são jovens. Também o Guilherme, que é jovem, o Guilherme Oliver, dia 28. E no dia 1º, já aí, em maio, irmã Maria Aparecida Gonzaga Soares. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, orar e nos contactar esses irmãos. Aniversário de casamento, no dia 25, Marcos Henrique, irmã Elisete. Então, vou botar assim, meu irmão Marcos e Elisete Pimentel, para ficar mais fácil, irmãos ligarem. E também no dia 27, irmão Ualazi e Monique da Silva. Mesma coisa, ligue, passa o WhatsApp, todo mundo gosta de carinho, né? Então, fica assim, colocado. Os motivos de oração, primeiro pelo Ministério Pastoral, pela coronavírus, não pela coronavírus, nós versamos a coronavírus por todos os enfermos, pelo avivamento espiritual em cada um e na igreja, consequentemente. Aí, irmãos, podem ler depois, que foi enviado para vocês, membros da igreja, e quem quiser pede para a igreja. Aí está um pouco da Semana de Ação Social que foi colocada ontem, o que foi distribuído de alimentos, né, das coisas, das cestas. Os irmãos depois podem ver, pegando o boletim, pode descer, Amanda. E aí o nosso foco de oração, Araraquara.
Oremos pela nossa cidade, pelas decisões que são tomadas, por cada coisa que é feita pela nossa cidade. Descemos? Não, desce volta para o boletim, Amanda. Aí está os dízimos e ofertas. Eu vou depois falar, mas não esqueça de dar seu dízimo e oferta. Aí tem, depois vamos mostrar de novo, a conta da igreja, fazer depósito, transferência, Pix. E se precisar, depois comunica aos tesoureiros, tá bom? Obrigada, irmã Amanda. Então, com isso foram as nossas comunicações de aniversariantes da semana. Agora vamos ouvir um hino que fala assim: sonda-me, ó Deus. É um hino assim, muito bonito. Mas muitas vezes nós cantamos assim, e sonda-me, ó Deus. Se eu perguntar para alguns aqui, o que é sonda-me? Sonda é analisar, averiguar, é passar, quando a gente fala sobre o terreno, vou passar uma sonda, é para ir lá no fundo e mostrar e corrigir o que está errado. Então, quando o irmão ouvir esse hino, fala assim: Senhor, passa em mim essa sonda, mostra o que está errado, averiga tudo que está lá no fundo de mim. Então, enquanto o irmão estiver ouvindo esse hino, faça esse pedido a Deus. Tá? Pode soltar o hino. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje, domingo, dia 25 de abril de 2021, nós temos a alegria de termos conosco a nossa irmã Rose, que é responsável pelo nosso Ministério de Educação, e ela está, na verdade, nesse domingo, dando ênfase à maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Queremos, nessa oportunidade, agradecermos a Deus, porque nós estamos no templo, na primeira igreja evangélica batista de Araraquara,
ainda não é possível estarmos com todos os irmãos, mas nós nos alegramos em podermos estar na igreja e dando ênfase à escola bíblica dominical. Queremos também convidá-lo a participar conosco no nosso canal da escola bíblica dominical, que ocorre todos os domingos às 9 horas da manhã. A carta de Pedro, no capítulo 3, a segunda carta, no verso 18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós crescemos no conhecimento através do estudo da palavra de Deus. Amados, nós queremos, nessa manhã também, como já dito pela nossa irmã Rose, que fez essa primeira parte, nós estamos também no mês de abril, celebrando ao nosso Deus pelo 81º aniversário da Pieba. Nós queremos, nessa manhã, estaremos falando o nosso tema, a nossa vida, cantaremos o nosso hino, ou melhor, o hino oficial, Graças Dou da PIB de Curitiba, e depois estaremos ouvindo a mensagem do pastor David de Oliveira da Silva, pastor da PIB em Jaconé, Saquarema, Rio de Janeiro. É quem Deus usará nesta manhã para falar aos nossos corações. Nós vamos, nesse instante, irmãos, estarmos lendo o nosso tema, a nossa divisa, e depois ouviremos o hino. E logo após o hino nós estaremos orando e passando a palavra ao mensageiro desta manhã, pastor David de Oliveira. O tema do nosso aniversário, ele diz o seguinte: igreja edificada para transformar o mundo. Só é possível uma igreja se propor a ser usada por Deus para transformar o mundo se ela estiver edificada em Cristo Jesus, que é a rocha dos séculos, é a pedra fundamental, é aquele onde a igreja está sendo sustentada. Então nós vamos falar nesse instante, pedir a nossa irmã Amanda, Mateus capítulo 16, no verso de número 18, que diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja indestrutível, porque ela está edificada na rocha que é Cristo Jesus. Nós vamos nesse instante ouvirmos o hino Graças Dou da PIB de Curitiba, e estaremos louvando ao nosso Deus, exaltando ao nosso Senhor, e logo após estaremos apresentando o pregador e também orando para que Deus mais uma vez possa usá-lo como instrumento em suas mãos. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou.
feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Só você cantando assim. Por teu amor e Os meus pecados que foram levados. os meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração, o meu louvor, nas mãos aos céus. Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Damos graças ao nosso Deus que tem sido bondoso, amoroso e misericordioso para conosco ao longo desses 81 anos de existência, de adoração e proclamação da preciosa palavra de Deus. E para falar aos nossos corações nessa manhã, convidamos ao pastor David Oliveira da Silva, pastor da PIB em Jaconé, e nós vamos ouvi-lo nessa manhã, a mensagem que Deus já colocou em seu coração para transmitir a cada um de nós. Nesse momento, estaremos convidando a nossa irmã Rose Pantaroto, que estará orando pela vida do pastor David. Logo após a oração feita pela nossa irmã Rose, estaremos assim ouvindo a palavra de Deus pregada pelo pastor David. Oremos, irmãos. Pai Celeste, Senhor, este é o momento que Tu fales a nós, Senhor. Abençoe, Senhor, o pregador, Senhor. Use ele poderosamente, Senhor. E a cada um de nós, a cada um ouvinte, Senhor. Abre os nossos corações, faz-nos humildes, Senhor, para ouvir a Tua voz, o Teu chamado, Senhor. Que possamos estar prontos, Senhor, a Te ouvir. É o que pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador nosso e nosso eterno e amado Senhor, e também Senhor da igreja. Pastor Tavares, é uma alegria poder estar falando para vocês nesta noite, ou com vocês nesta noite. Primeira Igreja Batista em Araraquara. É uma alegria poder estar nesse momento da celebração de aniversário de organização com vocês e poder trazer a vocês uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Saudamos também as autoridades locais que nos honram presencialmente ou através das redes sociais. E é claro, uma saudação especial àqueles que visitam a igreja nesta data especial, mas que ainda não decidiram fazer parte dessa família de fé. São muito bem-vindos entre nós. Trago um abraço então da Primeira Igreja Batista em Jaconé, Saquarema, estado do Rio de Janeiro, a qual eu pastoreio, bem como das 87 igrejas e cerca de 20 congregações e 130 pastores espalhados pelos 7 municípios da região litorânea fluminense, que compõem então a nossa associação, a qual eu presido neste tempo. Meus queridos, eu quero ler com vocês um texto que foi me passado, a divisa desse tempo, a divisa que nos norteará
para tratar do tema Igreja edificada em Cristo para transformar o mundo. O texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nos diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Este é o texto que vai nos basear, ou nos basar a mensagem desta noite. Então, a Igreja edificada em Cristo para transformar o mundo é o tema para nós conversarmos um pouco nesta noite. E então, meus queridos e amados ouvintes, estamos diante de um texto que tem sido usado muitas e muitas vezes para apontar o momento em que parece ser o marco da igreja como organização institucional. O contexto mostra a presença de Jesus em conversa com seus discípulos, logo após repreendê-los quanto ao fermento dos fariseus e saduceus, dois grupos políticos religiosos que se opunham aos ensinamentos de Cristo. É bom nós analisarmos e observarmos que havia um conflito instaurado entre os discípulos porque esqueceram de levar pão quando atravessaram para o outro lado do mar. Ao que Jesus, percebendo o fato, os denomina homens de pequena fé, pois mesmo sendo testemunhas oculares dos milagres, entre eles o da multiplicação dos pães, ocorridos em dois momentos distintos, 5 pães e 2 peixes para 5.000, e 7 pães para 4.000, destacando então os cestos que sobraram. Como eles não haviam compreendido, Jesus então os repreende e diz para ter descuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Isso nada tem a ver com o fermento dos pães, mas com o ensino desses dois grupos que se opunham, sempre criando conflito e confusão onde Jesus estava. Observem os versos de 1 a 12 do próprio capítulo 16 que nós lemos, que vai dizer assim: então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Eles pediram para que Jesus mostrasse alguma coisa. Eles queriam ver algum sinal, eles estavam ali colocando Jesus à prova. Meus queridos, isso acontece também com o povo de Deus nesse tempo, quando algumas pessoas querem causar conflito, causar dificuldades diante do texto lido, dizendo não é bem assim, não foi isso que quiseram dizer, ou não foi isso que traduziram do texto, enfim. Os saduceus e fariseus eram bem desse tempo, dessa forma de ação. Então ele respondeu: ao cair da tarde dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. Pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mais um sinal, ou melhor, mais sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, e deixando-os se retirou. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: atenção, tendes cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus.
Jesus estava alertando os discípulos para que pudessem então observar, para não serem tragados ou levados pelos ensinamentos errados e contraditórios dos saduceus e fariseus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para 5.000 e quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. É isso que está enfatizado nessa questão. Era esse o conflito que eles estavam vivenciando. E aí Jesus vai alertá-los, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Cuidado com o ensino que eles têm compartilhado com vocês. Meus queridos, esse texto nesse tempo, ele é muito pertinente para nós, porque quanto nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que chega a nós de ensinamento. São livros e mais livros, teólogos e teólogos, temas e mais temas que são discutidos, e muitos deles contraditando, e muitos deles contradizendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Meus queridos, mas aí o texto então vai dizer que, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, ele então perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Então, parece-me que ficaram por algum tempo ali. Jesus então desenvolve um diálogo com os discípulos, e esse diálogo então é por demais interessante. O assunto gira em torno dele mesmo e sobre como era visto pelos de fora. Introduz o assunto com uma indagação: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Obtém como resposta algo que os homens dizem, mas que não representava a verdade, pois alguns diziam ser João Batista, outros que era Elias, outros Jeremias ou ainda algum dos profetas. Observe que não há convicção nas respostas dadas, deixando transparecer que eles mesmos não tinham convicção de quem era Jesus. Então, usando o pronome pessoal do caso reto, da segunda pessoa do plural, Jesus dirige-se intencionalmente aos discípulos, sendo incisivo: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, refestelado e rápido no gatilho, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta, Jesus volta-se para Simão e lhe faz um elogio, mas ao mesmo tempo tira-lhe o sorriso do rosto, dizendo: contudo, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, Pedro. Ou seja, não se alegre, não fique, não se envaideça, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não havia mérito algum para Pedro em dar tal resposta. Entretanto, segue-se um trocadilho que valoriza o discípulo: e te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A seguir, responsabiliza o discípulo Pedro como guardião da porta do reino do céu. Neste ponto então do texto, atentemos para o que queremos falar, para o tema que nos foi proposto: uma igreja edificada em Cristo para transformar o mundo. Uma igreja edificada em Cristo para transformar o mundo. Eu quero apresentar, meus queridos e amados ouvintes, 4 pontos específicos para enfatizarmos esse tema. 4 pontos específicos. E o primeiro deles é: uma igreja edificada em Cristo para transformar o mundo reconhece
Jesus como a base fundamental desta igreja. Então Jesus precisa ser reconhecido como a base, como a pedra fundamental, como o foco principal por onde a igreja precisa estar totalmente conduzida. Versículo 18b nos apresenta a seguinte frase, ou a seguinte oração: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De acordo com o entendimento desse texto, não tem como ser igreja sem o fundamento dela. Não tem como ser igreja sem a base que é Cristo. É extremamente necessário que entendamos isso. O contexto nos apresenta, ou deixa claro, que estava acontecendo ali um relacionamento discipulador. Jesus estava em diálogo com os seus discípulos e é importante perceber que havia muitas ideias acerca de quem era Jesus. As respostas, ainda que tivessem alguma relação, pois João Batista foi o precursor dele, o último profeta antes dele, e os demais profetas, Elias, Jeremias ou outro qualquer que fosse apontado, todos apontavam para ele, mas não respondiam à indagação feita. Ao que Jesus se volta para eles a fim de saber o que eles, discípulos, pensavam, qual era a ideia deles, tendo em vista que faziam parte de um grupo de relacionamento mais próximo. E a resposta vem de Pedro, que faz sem pestanejar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a convicção que eu e você precisamos ter enquanto discípulos de Cristo. Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para a igreja? Como é que a igreja apresenta Cristo? Como é que a igreja proclama Cristo? Para que a sociedade possa não só ouvir, mas saber quem é esse Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta afirmação, segue-se um roteiro de PGM, pequeno grupo multiplicador, que felicita a Simão Pedro ou Simão Barjonas, mas deixa claro que não existe mérito algum nele, pois o Pai que está no céu foi quem o revelou. Acrescentando a isto uma analogia entre Pedro e a pedra, referência a ele próprio, Jesus Cristo. Uma analogia bem simples, meus queridos, porque Petros, substantivo masculino próprio, identificando Pedro, o homem, o ser humano específico, o discípulo, e Petra, substantivo feminino, e identificando rocha, referindo-se a Cristo. A frase então analisada tem como referência a Cristo e é introduzida por uma conjunção subordinada e não coordenada, como parece sugerir. Logo, o que fica subentendido é que Ele é a base, Jesus é o fundamento sobre o qual a igreja pertence. A igreja está fundamentada nele. A igreja está totalmente arraigada nele. Então, eu preciso afirmar e reafirmar que a igreja só tem sentido quando o fundamento é Cristo. Quando aqueles que compõem a igreja, quando aqueles que formam o corpo físico da igreja, reconhecem Cristo como fundamento. Por isso, meus queridos, a oração: edificarei a minha igreja. Assim Jesus fala com os discípulos. Percebe-se então que a edificação é uma ação própria de Jesus e não dos homens. Não são os homens que edificam a igreja. Os homens podem construir prédios, os homens podem criar estratégias, os homens podem olhar e escolher modelo A, B ou C, mas a igreja só pode ser edificada em Cristo. Ele é o próprio edificador da igreja. Os homens apenas compõem essa parte física do corpo denominado igreja, que tem Cristo como fundamento, e ao mesmo tempo ele é o cabeça ou a cabeça da igreja. Este é o fundamento no qual, ou através do qual, a igreja é e está edificada.
Então, meus queridos e amados ouvintes, com alegria, nesta noite celebrativa de 81 anos de organização da primeira Igreja Batista em Araraquara, a compreensão precisa ser: o fundamento da igreja é Cristo. Ele mesmo é quem edifica a igreja. Ele mesmo é quem é o responsável pelo crescimento da igreja. É importante demais nós entendermos isso, meus queridos e amados. Por isso, a igreja edificada em Cristo para transformar o mundo precisa reconhecer Cristo como fundamento desta igreja, sobre o qual ela é edificada pela ação do Espírito Santo. A segunda questão que eu quero pensar com vocês, meus queridos, é que a igreja edificada em Cristo para transformar o mundo reconhece a sua responsabilidade. Mateus capítulo 16, verso 19, a parte A diz: eu te darei as chaves do reino do céu. Essa fala é de Jesus para Pedro. Então, depois de ensinar a Pedro e aos demais discípulos que a igreja é dele e fundamentada nele, ele diz: eu te darei as chaves do reino do céu. Dirigindo-se a Pedro, discípulo, referência de membro do corpo, igreja, homem, ser humano, as chaves do reino do céu. O que isso significa então, meus queridos? Que a responsabilidade dada ao discípulo, à igreja, organismo vivo, é extremamente singular. As chaves do reino. E aí vem a nossa mente, vem a nossa memória. Que chaves são essas? Isso nos remete para quê? É necessário reconhecer a responsabilidade que essa igreja edificada em Cristo tem. Queridos, tantos vocês que estão de forma presencial, quanto através das redes sociais, ouvindo, participando, celebrando os 81 anos de organização desta igreja, precisamos perceber que quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, estava referindo-se a esta responsabilidade. É esta que recai sobre a igreja: proclamar as boas novas de salvação. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma. Esta é a responsabilidade da igreja: proclamar as boas novas de salvação. Esta é a chave do reino do céu. É esta chave que liga ou não o homem ao céu. Porque somente através do Evangelho pregado, somente através da fé nesse Evangelho, é que o homem então tem acesso ao reino dos céus. Por isso Jesus Cristo vai dizer então em conversa também com os discípulos, em João capítulo 14, o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é o fundamento, o meio através do qual chegamos ao Pai e consequentemente ao céu. Então, proclamar as boas novas de salvação, a responsabilidade que recai sobre a igreja, esta é a chave. Esta é a chave que a igreja tem a responsabilidade de usar para abrir a porta do reino do céu. Logo, meus queridos, eu posso afirmar convictamente que o Evangelho, as boas novas, são as chaves do reino do céu. E só a igreja edificada em Cristo proclama esta verdade. Esta, então, é a responsabilidade da igreja edificada em Cristo. Anunciar, proclamar a verdade do Evangelho que salva o pecador, que liberta o oprimido, que cura a alma, mente e que transforma o homem velho em uma nova criatura por meio da fé em Cristo Jesus. Vou repetir porque eu quero que você grave bem esse período. Esta é a responsabilidade da igreja edificada em Cristo: anunciar,
proclamar a verdade do Evangelho que salva o pecador, que liberta o oprimido, que cura a alma, a mente do indivíduo e que transforma o homem velho em uma nova criatura por meio da fé em Cristo Jesus. Esta é a mensagem da igreja edificada em Cristo: transformar o homem natural em cidadão do céu. Esta é a responsabilidade que recai sobre mim e sobre você, enquanto membros desta igreja que está edificada, arraigada, fundamentada em Cristo. Ele é o fundamento e, consequentemente, Ele mesmo é a razão da edificação desta igreja. Então, a igreja edificada em Cristo para transformar o mundo reconhece Jesus como fundamento, como a base, e reconhece também a responsabilidade que recai sobre ela mesma: proclamar a mensagem que salva, que liberta, que cura e que transforma o homem pecador. A terceira questão que eu quero pensar com vocês nessa noite é que a igreja edificada em Cristo, que transforma o mundo, reconhece que as portas do inferno não amedrontam esta igreja. A igreja edificada em Cristo, para transformar o mundo, reconhece que as portas do inferno não amedrontam a igreja de Cristo. Mateus capítulo 16, o verso 18, a parte C: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes, meus queridos, de dar as chaves do reino do céu a Pedro, discípulo, referencial de membro da igreja, corpo, Jesus Cristo encoraja aqueles que são a parte funcional dela, os discípulos, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Logo após agir, ou logo após dizer que Ele é a base da edificação da igreja, Ele mesmo encoraja essa igreja para avançar contra as portas do inferno, para avançar proclamando a mensagem que arranca o homem do pecado, arranca o homem da situação de pecador, das garras do mal, das trevas do pecado, do lamaçal do pecado, e traz para a maravilhosa luz. A igreja precisa seguir encorajada a proclamar a mensagem que arranca o homem das garras do mal, do lamaçal do pecado, e dá a esse homem uma nova realidade de vida. Isso significa dizer, meus queridos, que o avanço da igreja no mundo está garantido pelo dono dela. O avanço da igreja no mundo está garantido pelo encorajamento que o próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, edificador da igreja, nos dá. Não haverá empecilho para o avanço da igreja de Cristo. Ela pode ser igreja, ela pode viver igreja, ela pode transpirar igreja sem medo, porque a garantia que o Senhor nos dá é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja. Tudo que for necessário ser realizado pela igreja está garantido por aquele que a edificou, e ele mesmo garante a proteção dela. Que alegria, meus queridos, poder encontrar na palavra do Senhor esse encorajamento. Eu e você podemos seguir proclamando a mensagem, vivendo a mensagem, servindo no reino. Ah, meus queridos, que bacana, que bom que o Senhor nos encoraja. Isso nos tranquiliza. Isso nos dá a alegria de seguir cumprindo a missão que só a igreja que está fundamentada e edificada em Cristo pode realizar. Isso nos tranquiliza. Isso nos dá a alegria de continuar cumprindo a missão que só a igreja que está fundamentada e edificada em Cristo é bem-sucedida. Abrir a porta do reino do céu e possibilitar nele a entrada do homem pecador.
Digo possibilitar, porque o homem é quem decidirá se deseja ou não fazer parte deste reino. Pois compete à igreja proclamar a mensagem que mostra qual é a chave do reino, mas cabe ao homem pecador a decisão final. Aceitar ou não a mensagem que salva, liberta, cura e transforma. Compete à igreja essa proclamação, mas a decisão final de aceitar ou não a mensagem é do homem pecador. A igreja edificada em Cristo para transformar o mundo, então, reconhece Jesus como fundamento, reconhece a sua responsabilidade de proclamar a mensagem de salvação, mas também entende que as portas do inferno jamais prevalecerão contra esta igreja. O quarto ponto que eu quero conversar com vocês nessa noite, meus queridos, nesse tempo de celebração, é que a igreja edificada em Cristo para transformar o mundo, ela segue vitoriosa mesmo em meio às batalhas. Mateus capítulo 16, 20, Atos 9, 31, 1 Pedro 3, 15. Três textos que nos dão essa segurança de que nós podemos seguir com a certeza da vitória. Então, ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Mateus 16, 20. E por que houve essa ordenança? Porque não basta as pessoas saberem quem é Cristo, não basta as pessoas ouvirem acerca de Cristo, não basta as pessoas saberem isso. As pessoas precisam crer nele, precisam experimentar dele. Sem experimentar dele, eu não sei quem Cristo é. Se Cristo não habitar em mim, se Cristo não estiver habitando em mim, eu não sei quem ele é. Eu posso saber acerca dele, eu posso ouvir acerca dele, mas eu não vou experimentar dele na minha vida. Então, eu posso falar, eu posso proclamar, eu posso, enfim, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Mas se você não aceitar, se você não crer, se você não experimentar desse Cristo, você jamais saberá quem Ele é. Por isso, havia aquele conflito que está registrado no texto. Quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E aí começou aquele conflito. João Batista, Jeremias, Elias, ou um dos profetas qualquer. As pessoas não tinham convicção de quem era Cristo. E então, quando ele se volta para os discípulos, porque era importante os discípulos dizerem, era importante os discípulos saberem, terem essa convicção de quem ele era. E então ele pergunta: e vós? Mas vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? O que é que vocês dizem a meu respeito? E aí, como eu disse já anteriormente, Pedro, como sempre, rápido no gatilho, ele diz: Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Atos capítulo 9, 31, assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada, vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Esse texto de Atos 9, 31, ele nos mostra aquele momento em que após a perseguição, após a morte de Estevão, aquela grande perseguição que segue, os discípulos então proclamando e vivendo o Evangelho e correndo risco de morte, e eles continuavam proclamando, e por onde eles passavam, eles proclamavam o Evangelho, eles proclamavam a mensagem, e eles viviam o Cristo. Por isso a igreja desfrutava de paz. E não era só na Judéia, era também na Galiléia, era também na Samaria. E aqui, meus queridos, o que eu vejo é o que está registrado lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, meus queridos, o texto de Atos 9, 31 diz que a igreja era edificada e vivia no temor do Senhor, e além disso, ela crescia em número.
número pela coragem do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, eles tinham testemunhado em Jerusalém quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, após a morte de Estevão, eles seguiram proclamando, e por onde eles passavam, a mensagem era proclamada e muitos criam. E a igreja seguia então sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E essa igreja crescia em número, e essa igreja então era confirmada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Nesses 81 anos de organização da primeira igreja batista em Araraquara, é isso que eu espero, é isso que eu desejo para vocês, que vocês possam estar desfrutando de paz, mas que essa paz não seja só aqui entre vocês, que essa paz possa ser estendida aos bairros vizinhos, aos municípios vizinhos, que os municípios vizinhos, que os bairros adjacentes, eles possam entender e possam crer que é possível desfrutar de paz. É possível desfrutar de paz. É possível ser edificada. É possível viver no temor do Senhor. É possível crescer pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E aí, meus queridos, o terceiro texto desse quarto ponto é 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparado para responder a tudo que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. É extremamente necessário que eu santifique Cristo em meu coração, que o Senhor seja o dono do meu coração, que eu esteja cheio de Cristo, para que eu possa então, onde eu for, por onde eu andar, proclamar, e as pessoas possam ver Cristo em mim. Este quarto ponto então, meus queridos, é também a nossa conclusão. A primeira igreja batista em Araraquara está edificada em Cristo há 81 anos. Entendo que ela tem reconhecido Cristo como fundamento, a base, tem reconhecido a sua responsabilidade de proclamação e de ser guardiã das chaves que abrem o reino do céu ao pecador, que segue encorajada por saber que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, e segue vitoriosa em meio às batalhas que se levantam dia após dia. Nesse tempo de culto ao Senhor, que marca a celebração de mais um ano de organização, é importante compreender, meus queridos e amados, que não basta dizer quem é o Cristo, é necessário que cada um conheça-o e reconheça-o de experiência própria, a fim de que Ele, Jesus, seja santificado em nossos corações todos os dias, para que saibamos responder a todos que desejarem saber a razão da esperança que há em nós em tempo de desesperança. É importante saber, meus queridos, que há esperança que nos move em tempo de lutas, em tempo de batalhas, em tempo de perseguição é Cristo. Essa é a nossa esperança. É importante saber disso. É importante saber que o que nos permite desfrutar paz, o que nos permite continuar sendo edificada, o que nos permite continuar vivendo no temor do Senhor, é o poder que emana do Espírito Santo, o mesmo que dá o crescimento, o mesmo que segue encorajando a igreja em tempos de pandemia, o mesmo que segue nos fortalecendo, o mesmo que segue nos ajudando e nos dando cada dia mais vigor e mais vontade de continuar proclamando o Evangelho Santo, que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pois Cristo só se torna conhecido de quem desenvolve um relacionamento direto com Ele. Esta é a razão pela qual, dia a dia, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Cristo. Eu nele e Ele em mim. É isso que está lá em João capítulo 15.
Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aí podemos retornar em João capítulo 13, 24, para podermos fixar ou frisar ali, ou enfatizar ali o mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E se vocês se amarem uns aos outros, assim como eu vos amei, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E como discípulos de Cristo, como igreja de Cristo, nós precisamos reconhecer que, como igreja edificada em Cristo, com o objetivo de transformar o mundo, precisamos reconhecer que Cristo é o fundamento. Precisamos reconhecer que temos uma responsabilidade, e a responsabilidade é grande, de poder proclamar o Evangelho, que é a porta que abre o céu ao pecador arrependido. Precisamos seguir encorajados, porque sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada e fundamentada em Cristo. E por fim, precisamos ter a convicção e a fé de que a nossa vitória está garantida por Cristo Jesus. A nossa vitória está garantida por Cristo Jesus. A nossa vitória está garantida porque em meio às batalhas, em meio às perseguições, em meio às lutas, Jesus Cristo promete a nós: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Daí, meus queridos, a importância de proclamarmos a mensagem de salvação, a tempo e fora de tempo. A importância de entendermos que Cristo é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular e, ao mesmo tempo, a igreja é edificada por Ele. E uma vez essa igreja sendo edificada por Cristo, ela tem uma mensagem que precisa ser proclamada, a mensagem do Evangelho. Ela precisa compreender que não há empecilhos, não há barreiras, porque em Cristo, a igreja fundamentada, a igreja firmada, ela segue proclamando a mensagem da cruz, a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que transforma, a mensagem que restaura, a mensagem que liberta o homem do pecado e o traz para a maravilhosa luz de Cristo. Eu quero encerrar esse momento de proclamação da palavra, parabenizando esta igreja amada, nos seus 81 anos de organização, e que a bênção do Senhor permaneça sobre todos vocês, porque esta igreja, há 81 anos, está edificada em Cristo Jesus, a pedra fundamental, a base, a pedra angular, e Ele mesmo é que tem dado o crescimento dia após dia, como está em Atos 9:31. A igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescer em número por a coragem vinda do Espírito Santo. Eu quero dizer à querida e amada igreja, mesmo nesse tempo de distanciamento, mesmo em tempo de pandemia, que esta igreja fundamentada em Cristo há 81 anos, desfruta de paz. Desfruta de paz. E essa paz precisa ser extensiva aos bairros adjacentes, aos municípios próximos, com a marca de Cristo, com a base fundamental. Cristo é o fundamento, Ele é o próprio edificador da igreja.
Então, meus queridos e amados, Pastor Tavares, família, igreja reunida, a igreja edificada em Cristo para transformar o mundo, ela reconhece Cristo como fundamento. Ela reconhece a sua responsabilidade de proclamar a mensagem de salvação. Ela reconhece que não existem barreiras, porque a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por isso mesmo, ela segue vitoriosa em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às perseguições. Porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o edificador. Nós somos apenas servos, e como servos, precisamos ser obedientes aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, e jamais darmos ouvidos aos fermentos dos fariseus. A nossa base está em Cristo, logo o que prevalece são os ensinamentos dele, não os ensinamentos dos fariseus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe esta igreja amada, que Deus abençoe o Pastor Tavares, e que em breve, quem sabe, poderemos estar juntos e nos abraçar e poder nos congregar, congraçarmos nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, mas quem sabe isso logo vai passar e nós vamos poder estar juntos. Deus abençoe, graça e paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos vocês. Amém e amém. Que me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, maravilhados, o adoramos, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem transforma A minha vida e faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem governa entre as nações e como o sol brilha em majestade, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. maravilhosa graça, Maravilhosa graça, o verdadeiro amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. cante assim: digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte por nós. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro Mais uma que vez. a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus.
maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 Cante conosco, vamos fazer os gestos para a gente lembrar desses heróis da fé, Sansão, Abraão, Davi. Então vamos agora dar uma esquentada, né, no corpo, na alma, no nosso coração. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amados, louvamos a Deus pela mensagem transmitida pelo pastor David Oliveira, e a nossa súplica ao Senhor é que Deus
possa estar abençoando ao pastor David e a sua família, o seu ministério e também a igreja PIB de Jaconé, que o Senhor o confiou para que pudesse pastoreá-la. Pastor David, receba a minha gratidão, a gratidão da PIEBA, pela participação no culto de celebração dos 81 anos de existência dessa igreja na cidade de Araraquara. Nós estaremos orando nessa oportunidade, encerrando o culto da manhã, porém, queremos convidá-lo para estar conosco hoje, dia 25 de abril, às 19 horas. Estaremos fazendo uma nova transmissão, permitindo nosso Deus, e o pregador à noite será o pastor Salvador Borges Marins, de PIB de Praia Seca, em Araruama, cidade também do Rio de Janeiro. Deus esteja usando o pastor Salvador, assim como usou ao pastor David nessa manhã. Estejamos orando e também compartilhando com outras pessoas o culto desta manhã e os convidando para estarem conosco hoje às 19 horas. Eu agradeço a nossa irmã Rose Pantaroto pela direção do culto e pelo destaque também a nossa escola bíblica dominical. Que você esteja envolvido estudando a palavra, porque certamente assim obteremos o crescimento e maturidade cristã que é alcançada através da oração, da leitura da palavra e de uma vida de santidade que testemunha o poder transformador do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estaremos orando nesta manhã e logo após a oração estaremos encerrando o culto deste domingo pela manhã. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta manhã. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Continua, ó Deus, falando aos nossos corações, através da leitura da palavra, da pregação, ó Deus, do Evangelho, e também, ó Deus, dos louvores que aqui foram entoados com propósito único, ó Deus, de exaltar o teu nome. Obrigado também pela instrumentalidade da nossa irmã Rose, do pastor David, que o Senhor, ó Deus, possa assim continuar usando o teu povo, ó Deus, para a propagação do teu evangelho até os confins da terra. Dá-nos um culto logo mais à noite, abençoador, aonde nós sejamos pelo Senhor, ó Deus, assistido, possamos prestar o culto a Ti e o Senhor receba no trono da graça de Deus como um cheiro suave e agradável a Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.